Rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, estamos falando do mercado de capitais, estamos falando agora dos papéis que são negociados no mercado de capitais. Já havíamos falado anteriormente sobre debêntures, falamos, né, sobre ações, vamos falar agora dos outros papéis. Em especial, vamos falar agora de commercial papers, que no fundo, são semelhantes a notas promissórias. Ou seja, um compromisso de alguém que agora captou recursos de pagar mais na frente alguém que financiou suas atividades, né? Fecha lá. São títulos de curto prazo, ou seja, emitidos por SA, ou seja, visando captar recursos do mercado interno para financiar suas necessidades de capital de giro. Representam uma alternativa às operações de empréstimos bancários convencionais, permitindo geralmente uma redução nas taxas de juros pela eliminação da intermediação financeira bancária, ou seja, a eliminação do spread bancário. Fecha aqui. Uma coisa você tem que entender. As SA, Sociedades Anônimas, são as empresas subdivididas em ações, quando elas precisam financiar suas atividades de médio, longo prazo ou curto prazo, elas buscam opções que sejam opções mais convenientes e mais baratas, né? De forma que não necessitem, né, recorrer a financiamento bancário. A gente sabe que as operações de crédito entre os bancos, os financiamentos bancários, tendem a ter juros, e nesse caso, juros mais altos. Então, esse mercado de capitais, que é o mercado que, de uma certa forma, financia também as empresas, serve para isso. Para a empresa ter acesso a um crédito, que seja um crédito mais barato, que seja mais conveniente para as organizações. Fecha lá. Os commercial papers imprimem ainda maior agilidade às captações das empresas, determinada pela possibilidade de os tomadores negociarem diretamente com os investidores do mercado, ou seja, negociar com o banco, negociar com fundos de pensão e assim sucessivamente. É claro que a gente tem que ter alguém para fazer a intermediação, né? Mas importante, as instituições financeiras, as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários e a sociedade de arrendamento mercantil, empresas de leasing, né, não podem emitir esses títulos. Banco não pode, leasing não pode, corretora e distribuidora não pode. Se banco não pode, eu tinha falado até anteriormente sobre arrendamento mercantil leasing. Leasing é uma forma de captar recursos através de debênture, não através de commercial paper. Moral da história, commercial paper não é feito para instituição financeira nem empresa de leasing. Ou seja, quando a gente fala de commercial paper é para a empresa mesmo. Fecha aqui, SA. Empresa de comércio, né, de importação, exportação, empresa comercial, empresa de serviço, para fábrica. É para essa galera. Commercial paper não é direcionado para captar recursos para banco, não é para isso. Banco tem outros instrumentos, letra de câmbio e assim sucessivamente. Volta lá. Commercial paper é isento de pagamento de IOF, não paga imposto sobre operações financeiras. São negociados no mercado secundário ou operacionalizados pela CETIP. Importante, a empresa emissora que vai emitir o papel deverá possuir registro atualizado junto à CVM. Não tem como uma empresa que não tem registro, não é conhecida, emitir um commercial paper, que é este capital, como se fosse uma nota promissória, para fazer a captação de recursos. Então, a empresa SA que vai fazer a captação de recursos tem que estar registrada lá na CVM. Um exemplozinho aí. O dia, a data, o momento do commercial paper, né? A gente vai traçando, né, trazendo da internet alguns exemplos para mostrar para você, tudo bem? Commercial paper. Os custos da emissão desses títulos são, em geral, formados pelos juros pagos aos aplicadores, comissões e despesas diversas, publicações, taxa de registro na Comissão de Valores Imobiliários e etc. Tem um custo? Tem. Mas, fecha aqui. Mesmo tendo um custo, tende a ser mais barato do que fazer um empréstimo bancário. Tudo bem? Tem alguém que vai intermediar o papel? Tem. Tem alguém que vai ganhar uma comissão em cima disso? Vai. Tem custo para registrar na CVM, na SA? Tem. Mas geralmente é mais barato que o empréstimo bancário.
Consegue entender? Volta lá. Os comercial papers negociados em bolsas de valores previstos na instrução CVM 217 de 2 de 8 de 94 não estão sujeitos à tabela de corretagem adotada pelos membros das bolsas de valores. Significa dizer que eu posso negociar essa comissão junto a quem vai fazer a intermediação. Os comercial papers costumam ser negociados com descontos, podendo seu valor de face, né, pago por ocasião do resgate. Ou seja, fecha aqui em mim. Aquele exemplo, ó, eu tenho um valor de comercial paper de 1 milhão, que é o valor de face. Alguém compra com desconto, alguém compra com deságio. Exemplo, paga 900 mil e vai receber futuramente o valor de face. Vai receber o valor total, né? Aquele valor lá do título, o valor de face, o valor nominal. Tudo bem? Volta lá. Os títulos podem ser adquiridos no mercado ou por meio de fundo de investimento. Lembrando, fecha aqui em mim, fundo de investimento é regulado pela CVM. Fundo de investimento não tem garantia, né, lá do fundo garantidor de crédito, porque quando um banco está com problema financeiro, as pessoas que fazem parte do fundo podem tirar a administração daquele fundo, daquele banco de investimento, colocar em outro banco ou à disposição de uma corretora, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Voltar. Eles podem ser transferidos de titularidade mediante endosso em preto. Fecha aqui em mim. Endosso em preto é aquele onde você endossa e determina o beneficiário. Não é endosso ao branco, porque endosso em branco subentende que é o portador. Professor, comercial paper é um título que tem circularidade? Sim. Ele admite endosso em preto? Sim. Ou seja, eu paguei 900 mil para receber 1 milhão. Só que eu posso pegar esse papel, eu fazer um swap, fazer uma troca em outro papel. Eu posso pegar o comercial paper, né, por exemplo, vender para alguém dinheiro. Eu posso pegar um comercial paper, eu posso trocar em ações. Eu posso pegar um comercial paper, eu troco por um commodities, que é um título relativo a uma mercadoria que eu vou receber no futuro. Posso fazer isso? Posso. Sem problema nenhum, porque admite endosso. Se ele admite endosso em preto, significa dizer que é um papel, que é um título que tem circularidade. Tudo bem? Show? Comercial paper, nota promissória. Tudo bem? Prazo de vencimento. Companhias fechadas. SA de capital fechado, que só tem ações ordinárias. 30 dias no mínimo e máximo de 180 dias. Companhia aberta, 30 dias no mínimo e máximo de 360 dias. Então eu posso emitir esse papel, tanto SA de capital fechado quanto SA de capital aberto. O prazo mínimo é o mesmo, a diferença é o prazo máximo, que no caso da companhia aberta é 360 dias e na fechada 180 dias. Fecha aqui em mim. Fecha aqui. Queridos, debenture e comercial paper caem em prova. É importante fazer a distinção entre os dois. É importante fazer a distinção entre os dois. Então eu fiz essa tabela que você vai ver agora e eu começo a diferenciar os dois. Queridos, fique atento a esta tabela. Isso cai em prova. Você que vai fazer concurso de banco, fique atento. Essas diferenças que eu vou mostrar para você, elas não caem em prova, elas despencam em prova. Fecha lá. Debenture, título emitido, valor mobiliário, representativo da dívida de médio e longo prazo. Ou seja, pode ser SA de capital aberto, SA de capital fechado. Comercial paper curto prazo. Pode ser SA de capital aberto, pode ser SA de capital fechado. Você vai captar recursos do mercado interno. Primeira diferença, nos dois casos, pode ser SA de capital aberto, pode ser SA de capital fechado, sendo que o debênture é para médio e longo prazo. Comercial paper, curto prazo. Curto prazo para a gente, queridos, a gente pegando a companhia aberta até 360 dias. Passou 360 dias, médio ou longo prazo. Então, em regra, debênture para superior, um prazo superior a 1 ano. Ó, fecha aí. Emissão, proibição. Sociedade de arrendamento mercantil,
de leasing, as companhias hipotecárias e o BNDES estão autorizados a emitir debêntures. É uma forma de captação de recursos para esses três. Olha o comercial paper, instituição financeira, corretora, distribuidora de título e valor mobiliário e sociedade de arrendamento mercantil não podem emitir comercial paper. Se não pode emitir comercial paper, é um papel para o mercado. Para quem produz, para quem vende, para quem comercializa, né? Para uma SA, uma têxtil, né? Ou uma SA que trabalha lá com fábrica, ou uma montadora de veículo e assim sucessivamente. Cuidado, ao mesmo tempo que você tem aqui, ó, dentro desse contexto aqui, ó, você tem a companhia, a sociedade de arrendamento mercantil, pode emitir um debênture para médio e longo prazo, superior a 360 dias no caso do debênture. Ao mesmo tempo, ela não pode emitir comercial paper. Fecha aqui em mim. Quando for estudar essa matéria, quando for revisar essa matéria, cuidado com essas duas diferenciações, com relação ao prazo, com relação a quem pode emitir ou quem não pode emitir. Isso cai em prova. Estou chamando a sua atenção, hein? Fique esperto. Beleza? Olha só, debênture, remuneração, taxa de juros. Os debêntures com relação à remuneração podem variar. Podem ser juros fixos ou variáveis, participações ou prêmios. Tudo bem? Já comercial paper costuma ser negociado com desconto. Você tem um valor nominal e a pessoa recebe um valor com desconto, sendo o seu valor de face pago por ocasião do resgate. Muito importante. Debênture, somente as companhias abertas com registro na CVM podem fazer emissões públicas de debênture. Eu já falei para você que a emissão pública é aquela que você oferece para todo mundo. Emissão privada é para um grupo de vendedores, para um grupo de investidores. A empresa emissora, no caso do comercial paper, deverá possuir registro junto à Comissão de Valores Mobiliários. Tudo bem? Fechando aqui em mim? Cuidado com essas diferenciações. Cuidado com essas diferenças para você não se confundir na hora de uma prova. Beleza? Vamos em frente. Hot money. O que é hot money? Dinheiro quente. É uma forma de captação de recursos de curtíssimo prazo, não excedendo em regra a 10 dias. Muitos bancos o realizam em até 29 dias. Então pode ser de 1 a 10 dias, em alguns casos chegando até 29 dias, curtíssimo prazo. Geralmente o cliente assina um contrato específico de hot money com garantia de nota promissória, facilitando dessa forma o acesso aos recursos bancários a qualquer momento, bastando para tanto um simples telefonema, fax ou e-mail dirigido ao banco. Então veja, você fecha aqui a nota promissória assinada e toda vez que você precisar daquele dinheiro, por telefone ou pelo internet banking, você tem acesso àquele crédito, você tem acesso àquele valor. Volta lá. As taxas de hot money, pelas suas características, são sempre mais elevadas que as taxas normais de mercado. Fecha aqui. Por que a taxa é elevada? Dinheiro de curtíssimo prazo. Não é? Curiosidade. Quando a gente trabalha com cartão de crédito, quando a gente trabalha com cheque especial, não é uma das operações mais caras do mercado para a gente captar recurso? É ou não é? É porque curtíssimo prazo. É um empréstimo de curtíssimo prazo, fecha lá, destinado a suprir as necessidades imediatas de capital de giro das empresas. Capital de giro das empresas. Tudo bem? Olha só, destina-se às empresas de médio e grande porte, privadas comerciais, industriais e prestadoras de serviço. Aquelas que são clientes bancárias. A contratação dá-se através de um contrato de abertura de crédito firmado entre banco e o representante legal da empresa. Você faz o contrato, deixa uma promissória assinada, toda vez que você precisar, toda vez que houver necessidade, você tem acesso a essa operação, a essa modalidade de crédito. Encargos, juros prefixados. Tem IOF, porque é um empréstimo, e são cobrados tudo no ato da concessão. Garantia, ou seja, nota promissória, aval. Aval é garantia pessoal. Lembrando, só existe avalista em título de crédito. Pode ser um aval do sócio, do dirigente da empresa, né? E garantias adicionais se a análise exigir. Prazo de 1 a 10 dias, podendo chegar
a 29 dias. A amortização vai ser única e os juros vão ser antecipados. Fecha aqui em mim. Né? Significa dizer que eu antecipei lá, exemplo, R$100, hot money, já desconto o IOF, já desconto os juros e o valor que cai na minha conta é um valor menor. Então a gente paga de forma antecipada. Na hora que for sair da nossa conta aquele crédito, sai os R$100. Hot money, dinheiro de curtíssimo prazo para financiar a atividade da empresa. Dependendo da questão, de 1 a 10 dias, podendo se estender em alguns casos até 29 dias, que para efeitos de prova não está errado. Hot money, dinheiro quente, tende a ter uma tarifa maior do que as tarifas normais de médio e longo prazo e também vai ser tributado pelo IOF. Certificado de depósito interfinanceiro. Olha que legal isso aí, fecha lá. É uma forma de captação de recursos. Título emitido exclusivamente por instituições financeiras que lastreiam as operações do mercado interbancário. Ou seja, as instituições financeiras efetuam empréstimos entre si, garantidos pelo CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Fecha aqui. É comum um banco captar recursos junto a outro. Isso acontece. Se você faz a captação, significa dizer que você vai pagar juros para um banco. É claro que esse dinheiro que você está pegando emprestado, você não vai deixar parado. Você vai repassar esse dinheiro para um cliente, né, a um custo mais alto, porque o banco tem um spread bancário. O banco é um intermediário financeiro. Mas CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, papel que tem circularidade dentre as instituições financeiras. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho agora de uma coisa importante, que é uma operação que ocorre no mercado de capitais, que é a parte Corporate Finance. Muito importante. Na realidade, Corporate Finance é uma atividade também feita por instituições financeiras. Tudo bem? Fecha lá. O que é Corporate Finance, professor? É um conjunto de serviços de consultoria. Quem é que presta essa consultoria? Banco de investimento ou pode ser banco múltiplo. Aquele que tem várias carteiras, que a gente já abordou anteriormente, com carteira de investimento, tá? Relacionada à fusão, aquisição e incorporação de empresas. Professor, uma empresa pode se unir a outra? Pode. Uma empresa pode ser incorporada a outra? Pode. Ou seja, toda vez que você tem esse tipo de atividade, você tem alguém que te presta uma assessoria. Fecha aqui. Alguém que te orienta com relação aos documentos. Alguém que te orienta com relação ao valor vendável de uma empresa, alguém que faz a intermediação, Corporate Finance, banco de investimento ou banco múltiplo com carteira de investimento. São aqueles que têm competência legal para prestar esse tipo de serviço. Claro que é um serviço pago, lógico, né? Banco não joga para perder. Bom, primeiro vamos falar da fusão. Toda vez que a gente fala de fusão, até coloquei Ambev. Ambev é a união da Antártica, Brahma e Skol. O que é fusão? Fecha lá para você ver. Ocorre quando duas ou mais empresas se unem, formando uma nova empresa, uma nova razão social. Todos os ativos e passivos são transferidos para a nova empresa. Exemplo, Brahma, Antártica e Skol se fundiram, formando a Ambev, uma nova empresa, um novo CNPJ. Então essa nova empresa surgiu a partir da união de outras 3 empresas. Fechando aqui em mim, veja, eu não sei a denominação social original da Skol, nem da Antártica, nem da Brahma. Estou dando um exemplo do produto que se uniu à empresa que tinha aquele produto, a empresa que tinha aquela marca, para surgir uma nova. É isso que eu quero dizer. Eu não sei a razão social da empresa que tinha anteriormente só a Antártica, só a Brahma, só a Skol. Então as 3 empresas se uniram para formar uma nova empresa e aquelas empresas anteriores não existem mais. Então o patrimônio passa a ser um patrimônio conjunto, um patrimônio só. Quem é que faz a atividade de levantamento patrimonial, levantamento financeiro? Quem é que dá toda a assessoria administrativa, assessoria técnica, jurídica, Corporate Finance? Banco ou banco múltiplo com carteira de investimento.
Incorporação. Ocorre quando uma empresa denominada incorporadora, fecha lá, adquire uma outra denominada incorporada. A incorporada desaparece, transferindo seus ativos e passivos para a incorporadora. Exemplo, incorporação do Brasil Telecom pela Oi. Ela foi incorporada. Então, Brasil Telecom não existe mais. Fecha aqui. O que é incorporação? Uma empresa maior incorpora uma empresa menor. Então, o patrimônio daquela empresa menor é incorporado à empresa maior. Aquela empresa menor desaparece. Lá na fusão, você tem 3 empresas de portes, um pouco maior do que o outro menor, não importa, semelhantes, que se fundem. Aqueles 3 CNPJs anteriores deixam de existir, você passa a ter um CNPJ novo, você passa a ter uma empresa nova, você passa a ter um novo nome social. Né? Ou seja, uma empresa completamente nova, um novo CNPJ. Na incorporação, uma empresa grande compra o patrimônio da menor. A incorporada deixa de existir. O patrimônio da incorporada passa para a incorporadora. No caso, a Oi, que incorporou a Brasil Telecom, que era menor. Cisão, já é o contrário. Quando uma empresa é dividida em várias partes. Fecha lá. A cisão pode ser total, a cisão pode ser parcial. Cisão total. O patrimônio da empresa cindida é transferido para as demais, ocorrendo uma extinção da empresa originadora. É justamente o contrário que a gente tem lá da fusão. A cisão pode ser parcial, quando somente uma parte da empresa originadora é transferida para as demais empresas. Ou seja, não é tudo, é apenas uma parte. Beleza? Rapidinho, uma rapidinha aqui, ó. Fusão. Fusão. Você tem a empresa A mais a empresa B, no caso da Ambev, mais a empresa C, se unem formando uma empresa X, uma empresa nova. Esse CNPJ é extinto, CNPJ é extinto, CNPJ é extinto, você passa a ter um novo CNPJ, você passa a ter uma nova empresa, você passa a ter uma nova instituição, que é o caso da Ambev. Incorporação, você tem uma empresinha menor, A, que vai ser incorporada por uma empresa maior, B. Esse patrimônio vem para cá, essa empresa deixa de existir. A empresa B continua existindo, só que com um patrimônio maior. No caso da cisão, você tem uma empresa grande, cisão total. Uma empresa A, ela é cindida, ela é dividida, formando empresas menores. Por exemplo, uma parte B e outra empresa com outra parte do patrimônio, que é a empresa C. Cisão total. No caso da cisão parcial, você cinde a empresa, mas essa empresa A, com patrimônio menor, ela continua a existir. Cisão parcial. Cisão total. Essa empresa grande é extinta, não existe mais. O patrimônio é subdividido. Cisão parcial, você divide o patrimônio da empresa, mas um patrimôniozinho menor ainda continua a existir com essa empresa A, que foi aquela empresa que foi cindida. Aquela empresa que foi cindida anteriormente. Beleza? Fácil, difícil, sem dificuldade. Tudo bem? Continua o raciocínio. Fecha lá. Corporate Finance. Vamos falar um pouquinho agora dos nomes mais técnicos. São conceitos importantes relativos a esse serviço prestado pelos bancos de investimento ou pelos bancos múltiplos com carteira de investimento. Então, esses nomes que você está vendo na tela aí são nomes mais técnicos relativos a tipos de operação. Tudo bem? Tem a ver com serviço prestado. E esse serviço aí também tem a ver com custo, né? Então, olha só, leverage buyout ocorre quando um grupo de investidores assume o controle acionário de uma empresa utilizando empréstimos até 90% do custo da aquisição, cuja garantia é a própria empresa como forma de pagamento, o fluxo de caixa ou venda de ativos. Fecha aqui em mim. Corporate Finance. O banco vai vender uma empresa. O banco vai, né, vamos dizer assim, fazer uma intermediação, um serviço. Aí, nesse caso, quem vai ter o controle acionário dessa nova empresa, o que ele vai fazer nessa operação de corporate finance? Vai pegar até 90% do capital que ele vai investir junto ao banco. Então, o banco faz um empréstimo para ele. E ele deixa como garantia
a própria empresa. Então, aquela pessoa que vai comprar uma empresa, exemplo, que foi cindida, que foi dividida, aquela parte que foi cindida, ele pode comprar até 90%. Leverage buyout. Significa dizer que o banco está ganhando na venda, corporate finance está ganhando lá como serviço, como a comissão, e o próprio banco, quando vende para o seu próprio cliente, o cliente daquela agência bancária, ele pode financiar a venda e ele ganha com os juros. Então, nesse contexto de leverage buyout, o banco pode ganhar 2 vezes. Né? Banco é igual o Vasco da Gama, não joga para perder, né? Não fica rindo de mim não, sou vascaíno, fica rindo de mim não, beleza? Olha só, volta lá. Management buyout corresponde ao leverage buyout, onde os administradores permanecem no comando da empresa, mesmo participando do controle acionário. Se os administradores permanecem no comando da empresa, o que significa dizer? Significa dizer que eu estou, de uma certa forma, refinanciando a minha empresa. Eu estou comprando a minha empresa. Ou eu estou comprando a parte que não era minha. Fecha aqui em mim. Imagine que eu tenho ações e eu já administrava a empresa. Só que eu não tinha todas as ações. Então eu faço um leverage buyout, só que eu continuo no comando. Não passa o comando da organização de um grupo, de uma pessoa para outra. Eu continuo no comando e eu fiz um empréstimo bancário de até 90% do custo de aquisição para comprar as ações dos outros acionistas. Então é um leverage de buyout, mas é um leverage de buyout onde você não muda a administração. É como se a administração, os atuais gestores, comprassem a parte dos outros acionistas. Tudo bem? Volta lá. Tender over corresponde a uma oferta pública de ações pertencentes aos atuais proprietários, envolvendo um prêmio que é aplicado sobre o valor do mercado das ações. Oferta pública de ações pertencentes aos proprietários. Ou seja, você tem uma oferta pública onde você coloca ações no mercado, ações ordinárias. E você oferece um prêmio, né, para que esse valor seja colocado no mercado, que é o mercado de ações. Fecha aqui em mim. O que é um tender over? É quando um banco de investimento vende em nome de, fazendo a intermediação para a empresa, as ações ordinárias. Professor, veja, mas o banco já não faz intermediação sempre? Veja, geralmente, quando a gente tem ações que são negociadas no mercado, são ações preferenciais. Nesse caso do serviço de corporate finance, eu estou vendendo as ações dos proprietários, eu estou vendendo as ações ordinárias. Se eu estou vendendo as ações ordinárias, a empresa pode ser incorporada a uma maior, a empresa pode ser cindida, tem o trabalho de corporate finance no meio. Lembrando que geralmente no mercado de capitais, seja no mercado à vista ou no mercado futuro, a gente vende geralmente ações preferenciais. Aqui eu estou vendendo ação ordinária, estou vendendo a empresa, o controle acionário. Então um grupo está se fundindo, formando um grupo maior, isso o banco faz intermediação, ou a empresa menor incorporada para uma maior, e assim sucessivamente. Volta lá. Takeover bid. Aquisição do controle acionário de uma empresa com a compra de ações em bolsa de valores, com o devido consentimento dos acionistas. Então, você tem, basicamente, um tender over, só que você tem essa compra e essa venda na bolsa de valores. E todo mundo concorda, todo mundo consente com essa compra e com essa venda. Fecha aqui. Veja que, nesses casos aí, o banco emprestando dinheiro, mudando a gestão acionária, leverage buyout, ou não mudando a gestão acionária, a administração, management buyout, com consentimento, com o empréstimo do banco, ou no tender over, você vende ações ordinárias e tem um prêmio para quem comprar essas ações, ou no takeover bid, desculpe, meu inglês é meio fraco, não vai reparar, não vai levar a mal, você tem ações, você tem atividades e você tem uma prestação de serviço onde o banco está fazendo um trabalho para as empresas, para as organizações. O banco faz a parte jurídica, o banco faz a intermediação, o banco ele faz, vamos dizer assim, o levantamento patrimonial da empresa, o levantamento econômico, ele faz um estudo da venda dessa empresa no mercado e assim sucessivamente dentro desse contexto de corporate finance. Beleza? Tranquilo? Um abraço.